Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Gilson Jerônimo, da Universidade Federal de Pernambuco, e essa é a aula 7 de Sinais e Sistemas, período 2020.3. O assunto de hoje é propriedades da série de Fourier e aplicações. Esses são os conteúdos que vamos ver nessa aula de hoje. Leituras recomendadas. Capítulo 3 do Oppenheim, excerto a parte sobre série de Fourier de tempo discreto. E por que não vamos ver a série de Fourier de tempo discreto? Esse assunto vai ser abordado na disciplina Processamento Digital de Sinais. Eu adianto que essa série de Fourier de tipo discreto tem uma relação bem direta com a transformada discreta de Fourier, a qual a gente já apresentou como uma ferramenta para calcular de forma aproximada coeficientes da série de Fourier de tipo contínuo. Deixo aqui também 4 exercícios. Um detalhe importante, pessoal. Esses exercícios, eles não são recomendados como primeiro exercício que você vai fazer. Então eu recomendo que você veja exemplos no livro, dê uma estudada, acompanhe a videoaula. Uma vez que você estiver bem familiarizado com o assunto e tiver feito algumas questões básicas com facilidade, recomendo vocês tentarem fazer esses exercícios que eu passo nessas listas. São exercícios um pouco mais interessantes e desafiadores. Por isso que eu passo poucos exercícios. Então, pessoal, pega o caderno de vocês e anota aí todas as dúvidas. Prepara também porque vai ter desafio nessa videoaula de hoje. Então, prepara para anotar algumas coisas aí que vão ser importantes e a gente vai esclarecer na nossa aula síncrona. Ok? Vamos então para a aula. Bom, pessoal, estamos aqui na primeira propriedade, linearidade. Então vamos supor que existam dois sinais, ambos de período t, dado que a série de Fourier do x, os coeficientes são AK, a série de Fourier do y possui coeficientes BK. Se você constrói uma combinação linear desses dois sinais, a série de Fourier dessa combinação é a combinação linear dos coeficientes da série de Fourier de ambos. Essa propriedade é bem simples e a demonstração vou deixar para vocês. Tá? Eu vou apresentando aqui, vamos dizer assim, aquelas demonstrações mais difíceis. Tá? Bom, vamos para a próxima propriedade. O deslocamento no tempo. Essa propriedade é bem interessante. Suponha que nós temos o sinal x de t com coeficientes AK. O deslocamento no tempo do x de t vai apresentar uma série de Fourier dada por esse valor aqui. Note que basicamente você tem o coeficiente anterior multiplicado por um sinal que depende do k, mas note que não existe mudança no módulo do sinal, do coeficiente. Tá? Basicamente você altera a fase dos coeficientes dependendo do valor de k. Como é que demonstra isso? Normalmente, todas essas demonstrações aqui elas vão ter mais de uma maneira de demonstrar. É porque temos duas fórmulas principais, né? A análise e síntese, que é aquela fórmula que a gente calcula o AK e simplesmente a nossa representação do X. Essa aqui é a chamada síntese, nossa representação do X de t.
Vamos partir dessa fórmula aqui. Fazendo um deslocamento no x de t0, direto a partir dessa fórmula, temos esse somatório aqui. E agora vamos substituir o t por t menos t0. Vamos simplesmente separar agora essa exponencial. Temos essa componente aqui, essa segunda componente. Note que essa componente aqui não depende de t, então vamos juntar com a parte que depende do k. Portanto, significa que o nosso x de t menos t0 tem representação de Fourier dada por esse somatório aqui, em que a gente troca o coeficiente a k agora pela exponencial, né, com essa fase aqui que depende do k, e isso tudo multiplicado pelo k. Então nós dizemos que essa é a série de Fourier do nosso x de t menos t0. Então, portanto, está demonstrada a propriedade assim. Vejamos uma outra propriedade. Tempo reverso. Essa propriedade também é bem simples de demonstrar. Vou deixar para vocês. Mas basicamente, a transformada, a série de Fourier do x de menos t vai em a de menos k. Ok, pessoal? Vamos para o escalonamento no tempo. No escalonamento do tempo, existe uma coisa bem interessante que nós possamos e devemos perceber. Primeira coisa, se o sinal x de t ele é periódico de período de t e tem coeficientes ak, note que o sinal x de alfa t ele vai ter um novo período. E o que vai acontecer com o período é que o período vai estar dividindo por alfa. É possível verificar também que as frequências e os harmônicos eles vão estar multiplicados por alfa. Mas note que o coeficiente AK permanece o mesmo. Tá? A prova é bem simples. Tá? Basta você substituir diretamente na expressão da síntese, substituir o t por alfa t. Tá? Que vocês vão perceber essas características. Também vou deixar para que vocês demonstrem isso. Tá? Não é nada difícil. Bom, aqui começa a aparecer algumas propriedades não tão óbvias. Tá? Propriedade da multiplicação, também conhecida como modulação. Aqui também estamos supondo dois sinais, ambos com período t, mesmo período, e a multiplicação dos dois sinais, a série de Fourier disso basicamente é essa expressão aqui, que se você atentar, basicamente o que é feito é uma convolução em tempo discreto, tá? Considerando o nosso sinal AK e o sinal BK, considerando isso aqui vetores. Como é que se demonstra isso? Sabe-se que x de t é dado por isso aqui, tá? Isso é nossa equação de síntese para o x de t. E essa aqui é a fórmula de análise para o y de t, é o coeficiente BK. Ele é dado por essa fórmula aqui. Seja C tal que é a série de Fourier da multiplicação dos dois sinais, eu posso calcular C de K utilizando a fórmula 1 sobre T, integral da multiplicação dos dois sinais. Essa aqui é basicamente a fórmula da série de Fourier. No lugar do x de t, eu vou usar essa formulazinha aqui de síntese. Fica o somatório. Aqui, como a nossa componente é CK, se eu for colocar da forma que está aqui com CK, vou cometer um erro, tá? Confundir
as componentes K daqui com a componente K do meu CK. Tá? Então eu tenho que tomar esse cuidado, tenho que mudar essa componente, colocar N. Tá? Então fazendo a devida substituição, temos essa expressão aqui, estou basicamente trocando o meu x por isso, e o resto repete. Agora, vou colocar esse 1 sobre t para dentro aqui, e vou integrar tudo que depende do t. Deixa eu descer aqui. Então, o que vamos ter é o somatório de AM, 1 sobre t, a parte que depende do t, coloquei aqui, é o nosso y de t, é elevado a menos j, vai aparecer k menos m, 2π sobre t, dt. Se você olhar para isso aqui que está aqui no meio, e observar a fórmula de BK, você nota que isso aqui basicamente é o BK, você trocando o K por K menos M. Então, seu CK passa a ser somatório de menos infinito a infinito e a M, BK menos M, que é basicamente o que nós queríamos demonstrar. Vamos para a próxima propriedade, tá? Mas esses passos aqui eles são interessantes porque vocês podem utilizar para resolver diversas questões. Vamos para a propriedade do conjugado. E também é conhecido como simetria do conjugado, lembrando que essa simetria só ocorre em sinais reais, pessoal. Bastante importante isso. Seja o sinal x de t com série de Fourier dada por AK, então o conjugado do sinal x de t ele vai ter série de Fourier dada pelo... Os coeficientes vão ser o coeficiente conjugado do A de menos K. Esses são os coeficientes que esse x conjugado vai ter. Bom, a prova é bem simples. Tem duas maneiras também de demonstrar. Eu vou usar a fórmula das análises, que é o cálculo do coeficiente. Então, vamos supor que o nosso sinal conjugado de x ele tem a série de Fourier dada por BK. Nesse caso, BK ele é dado por 1 sobre t, integral do conjugado de x de t. Aqui, basicamente, eu usei a fórmula. Bom, o que eu vou fazer agora é vou colocar esse conjugado em evidência. Tá? É o mesmo que eu aplicar dois conjugados. Quando eu botar esse conjugado em evidência, note que o conjugado de E elevado a jk 2π sobre t é o E elevado a j, fica mais aqui. Tá? Então, se eu coloco mais, se eu quero manter esse sinal aqui, eu tenho que botar um menos em algum lugar. Como o nosso k é variável, eu vou botar um menos no k aqui, de tal forma que esse menos com esse outro menos fica mais e eu não tenho nenhum erro. Tá? Então, feito isso, eu coloquei meu conjugado em evidência. Olhando para isso aqui, eu posso colocar esse 1 sobre t, inclusive, aqui dentro desse parêntese. E o que temos aqui dentro, basicamente, é o A de menos K. Como temos o conjugado, esse resultado passa a ser o A conjugado de menos K. Duas coisas importantes. Note que se x de t pertence aos reais, é um sinal real, então o A de K ele é igual ao conjugado do A de menos K. Ou seja, você pode calcular, uma vez que você tem um AK, você pode calcular o A de menos K basicamente aplicando o conjugado no AK. Isso significa que a informação do A de menos K ela é uma informação redundante se o sinal for real. Lógico, note ainda que o A de K e o A de menos K, quando o x de t ele é real, ele pertence aos reais, eles têm o mesmo módulo. Então, em termos de magnitude, eles são iguais. Vamos então para a relação de Parseval.
Muitas vezes a relação de Parseval ela passa despercebida entre os professores de diversas disciplinas, né? Eu tenho certeza que não é a primeira vez que vocês estão tendo contato com a série de Fourier. Sendo que essa relação de Parseval é extremamente importante. Porque para nós, né, esse primeiro membro aqui, né, da relação de Parseval, basicamente ele é a potência média do x de t. O que é que diz a relação de Parseval? Se o seu sinal x de t, no período t, admite uma série de Fourier com coeficientes ak, então a potência do seu sinal basicamente vai ser o somatório do módulo quadrado dos ak's. Muito interessante isso. E o que é que significa isso em termos físicos? Né? Então você tem aqui o seu sinal no tempo, né? A potência dele ela está de tal forma distribuída na frequência. Isso é que basicamente significa. Né? Você tem uma frequência em período fundamental 1 sobre t, né? Significa então que você tem essas frequências, a frequência inicial, 2 vezes ela, 3 vezes ela. Isso é o que dá a ideia, tá? Da chamada análise espectral de sinais. Aqui estamos vendo isso para sinais que são periódicos, mas posteriormente vamos ver isso para todos os sinais. Então o que acontece? É como se esse sinal aqui de período t, frequência fundamental 1 sobre t, independente do formato dele, a potência dele está distribuída em várias frequências. Né? E essas frequências elas são múltiplas da frequência fundamental. Esse resultado é muito interessante. Vocês vão ouvir falar de um instrumento chamado analisador de espectro, que basicamente ele, assim como o osciloscópio mostra o sinal, né, e inclusive alguns osciloscópios digitais eles também apresentam essa informação aqui para você plotar, digamos, as componentes da série de Fourier ou as componentes de Fourier. O analisador de espectro, ele basicamente ele é especializado em mostrar o comportamento do sinal na frequência. Então, nós distribuímos a potência do sinal ao longo das frequências. Então, é como se, em vez de olharmos o sinal no domínio do tempo, estamos olhando agora o sinal no domínio da frequência. E aqui eu deixo um desafio para vocês. Bom, utilizem que x de t é dado por isso aqui, e o AK é dado por isso aqui, né? Basicamente é a nossa equação, né, de síntese e análise. Vocês vão usar esses dois resultados aqui, em conjunto talvez com alguma propriedade que vocês demonstraram aqui atrás, né? Talvez a propriedade do conjugado, né? O que aconteceu ao aplicar o conjugado aqui, né? E misturar isso. Então, usa essas duas equações, tá? Com alguma coisa que você já fez, para poder demonstrar a relação de Parseval que nós vimos logo acima. Tá? Lembrando, pessoal, essa demonstração ela é bem simples. Tá? Então, nada de uma demonstração com uma página inteira de cálculo, né? Com diversos somatórios, somatório duplo. Não. Dá para fazer isso, tá? Se você, né, inclusive se você aprendeu direitinho lá a demonstração da propriedade da multiplicação, do conjugado, dá para fazer isso aqui em poucas linhas, tá? Eu não, diria assim, no máximo umas 3 linhas. Você consegue demonstrar de forma bem simples a relação de Parseval. Ok, pessoal? Então vou deixar esse desafio para vocês. O primeiro que postar no nosso mural essa solução vai ganhar um ponto de desafio. Tudo bem? Bom, a relação de Parseval é a nossa última propriedade. O que vamos ver agora é
qual é a resposta de sistemas lineares invariantes no tempo, né, de sinais, agora considerando que nós conhecemos a série de Fourier desses sinais, considerando também sinais periódicos. Bom, na aula passada nós mostramos que se o x de t é dado por uma exponencial complexa, nossa saída vai ser um h de j⍵0 vezes a mesma exponencial complexa. Então é um h avaliado na frequência ω0, né? Ou seja, você tem uma exponencial complexa com a mesma frequência. O que vai mudar é a amplitude e talvez uma fase ali inicial que pode acontecer dependendo do valor desse h de j⍵0. Tá? Também na aula passada nós mostramos, tá, que a definição do nosso h de j⍵0 é dada por isso aqui. Vamos chamar isso aqui de resposta em frequência do nosso sistema. O que é a resposta em frequência? Vai ser a constante que vai multiplicar a nossa exponencial complexa, uma vez que a gente entrar com um sinal que seja uma exponencial complexa pura, simples. Tá? Então esse hzinho que vai aparecer aqui na saída é o que nós vamos chamar de resposta em frequência, tá? Avaliado na mesma frequência do sinal que nós estamos jogando na entrada. Então, o que acontece agora se o nosso x é uma combinação de exponenciais complexas? Vamos utilizar a propriedade de sistemas que são lineares e invariantes no tempo para mostrar que o resultado da nossa saída vai ser, vamos simplesmente usar a superposição aqui, né, a linearidade. Então, para cada exponencial dessa, a saída vai ser isso aqui. Então, significa que o coeficiente do y, tá? Suponha que o y ele tenha coeficiente dado por ck, tá? Então, nós podemos dizer que a fórmula para o ck, tá, é note que 1 sobre t é a nossa frequência, né, a frequência do primeiro harmônico, ou nossa frequência fundamental. 2π sobre t maiúsculo é a nossa frequência fundamental em radianos por segundo. Ok, pessoal? Nós podemos dizer que a série de Fourier do nosso y de t é dada por nosso ck. Então fica claro que esse termo aqui é a série de Fourier da nossa saída. E uma coisa interessante aqui é o seguinte: note que a saída ela vai possuir as mesmas frequências que o sinal x de t. Note, se x de t for um sinal periódico de período t, a saída ela é uma combinação linear dos mesmos sinais exponenciais de período t. Então, portanto, o y de t vai ser também um sinal periódico. Não só isso, o sinal y de t ele não vai gerar nenhuma nova frequência. Suponha que o AK seja zero para algum K. Então, isso também vai acontecer para o nosso Y. Né? Se esse termo aqui for zero, vai gerar tudo também para o nosso Y. Então, isso significa que o nosso sistema linear invariante no tempo, ele não gera novas frequências. Basicamente, o que ele faz é amplificar algumas frequências ou modificar a fase de algumas frequências. E vamos perceber, e vamos falar um pouco nessas aplicações na próxima página. Então, uma aplicação básica desses sistemas é a chamada filtragem. O que é uma filtragem? Então, imagine que você tem aqui uma onda quadrada. Tá?
Essa onda quadrada, inclusive, nós já calculamos, né? Um exemplo de onda quadrada. Então, teria aqui os coeficientes AK, você tem uma série, diversos valores aqui de AK. Qual seria a saída, supondo que a minha resposta em frequência para esse sistema aqui, nessa situação, suponha que ele tem esse formato aqui, em módulo. Aí, o que é que significa isso? Eu estou deixando passar frequências até a frequência fundamental, né, que eu estou chamando de ômega 1, né, essa frequência fundamental em radianes por segundo, né, e a partir do segundo, né, do segundo harmônico, né, na verdade até um pouco antes, essa minha função aqui, essa minha resposta em frequência desse meu sistema, ele vai valer zero. O que é que vai acontecer com essa minha série aqui? Aqui eu estou supondo que vale 1. Tá? Então o que é que vai acontecer? Meu y, para frequências, né, que sejam acima da frequência fundamental, o h de j ômega vai valer zero. Então, substituindo para aquela nossa expressão da página anterior, eu vou zerar componentes de AK maior do que, em módulo maior do que 1. Tá? Então significa que eu vou ter o A-1 de E elevado a menos J2 por T, mais o A0, mais o A1 elevado a J2 por T, e assim por diante. E não tenho as outras, todas as outras componentes vão ser zero. Porque eu filtrei aquelas componentes, utilizando esse filtro aqui ideal. Né? Por enquanto eu não vou discutir como isso aqui foi implementado, né? Mas a gente pode, né? Se vocês lembrarem lá de filtros, né, ativos, inclusive, possivelmente vocês viram isso em Eletrônica 1, ou verão em Eletrônica 1, Circuitos 2, é uma disciplina também que você pode ver esse tipo de assunto. Né? Aqui, ainda posso arrumar isso aqui, tá? Mas isso aqui é só uma questão para que vocês acompanhem, né? E vejam uma coisa interessante. Né? Se o y de t for real, né? Ou seja, se esse sistema aqui ele for um sistema real, minha entrada for real, a saída vai ser real. E aí, aquela propriedade, né, de que o A de menos 1 ele é o conjugado de A1. Então temos substituindo aqui pelo A1 conjugado, note que esse termo aqui é exatamente o conjugado desse termo. Então quando somamos esses dois termos, temos duas vezes a parte real desse valor aqui. E aí, né, vamos supor também, além de que se o y de t for real, vamos supor que além disso, o A1 é dado por, né, ele vai ter um módulo e uma fase φ, um módulo A e uma fase φ. Então, né, essa conta aqui fica mais simples. Note que essa onda quadrada, quando você aplica um filtro, se você tiver um filtro ideal, você obtém uma onda que é um cosseno, um seno. Tá? Então isso é bem interessante. Na verdade, não só a onda quadrada, como qualquer onda de período t, se você aplicar um filtro né, que né, consiga captar a componente ômega 1, você vai conseguir obter uma senoide como resultado. Isso é bem interessante. Inclusive é uma das maneiras de você construir osciladores senoidais. É muito simples de construir gerador de forma de onda quadrada, utilizando multivibradores instáveis. E aí você filtra e você obtém um gerador de onda senoidal, por exemplo. Bom, vamos nos concentrar na nossa resposta em frequência, tá pessoal? Ela é dada por esse valorzinho aqui. Note que ela depende única e exclusivamente da resposta ao impulso do seu sistema. Aqui eu vou comentar algumas aplicações.
aplicações que vocês vão ver, por exemplo, no livro Oppenheimer, é aplicação em processamento de imagem. Como eu ainda não apresentei a parte de processamento de imagem no Scilab, eu vou deixar essa parte como leitura para que vocês deem uma olhada. Mas uma outra aplicação interessante é a remoção de interferências. E aplicações de filtros no gerais, que tem aplicações, vocês quando forem pagar a disciplina Princípios de Comunicação, em telecomunicações, filtros, está presente em quase todos os demoduladores conhecidos. Tá? Então é uma componente básica desses circuitos para telecomunicações. Vejamos aqui um exemplo de remoção de interferência. Imagine que aqui temos uma forma de onda quadrada, isso aqui pode ser uma espécie de um sinal digital que você está transmitindo, e aqui temos uma onda de 60 Hz. Tá? Vamos somar esses dois sinais, vamos ter uma coisa parecida com isso aqui. Tá? Vamos supor que aqui você projetou um filtro que basicamente a resposta, o módulo dele é parecido com isso aqui. Então vai ser 1, e na frequência de 60 Hz eu vou ter um 0 ali. Tá? Esse filtro normalmente vocês devem ter visto ele em eletrônica 1 ou talvez circuitos 2. É o chamado filtro rejeita-faixa. E você pode implementar ele como sendo um de primeira ordem, segunda ordem, assim por diante. Vamos supor que você projetou um filtro desse. O que vai acontecer quando você aplicar esse sinal aqui na sua entrada? Ele vai tender a remover o sinal de 60 Hz, que é essa interferência, e ele vai tender a manter o SDT. Tá? Lógico, se essa frequência aqui for muito maior do que essa senoide, bastaria um filtro passa alta para resolver o problema. Tá? Mas, supondo que esse sinal tivesse componentes de baixa frequência e alta frequência, a solução mais indicada seria isso aqui. Note que possivelmente isso vai produzir também uma distorção no seu sinal. Mas se o seu sinal não tem muitas componentes nessas frequências aqui que vão ser cortadas, você não vai ter muita diferença do seu sinal original. Tá? Então, com isso eu vou passar um exercício para vocês fazerem no Scilab. Basicamente esse exercício vai ser implementar aquele exemplo da página passada. Então basicamente, vocês vão construir, a primeira parte é construir um sinal, uma onda quadrada com duração de 100 milissegundos, com 10.000 pontos, chama esse sinal de S, e que ele tem a frequência 1 kHz, uma onda quadrada de 1 kHz. Depois você vai construir um seno de 50 Hz, esse vai ser a nossa interferência, a mesma duração, os mesmos 10.000 pontos. Tá? Você vai projetar um filtro rejeita-faixa de 60 Hz. E aqui vocês podem projetar, para projetar basta obter quem é o HDJ1. Tá? Se vocês não pagaram a eletrônica 1 em circuitos 12, vocês podem encontrar a expressão de um filtro rejeita-faixa. Inclusive na internet vocês encontram isso. Tá? Pega essa expressão que você vai usar para fazer uma simulação. Bom, calcule computacionalmente a componente AK, que seria a série de Fourier do seu x de t, dado por essa fórmula aqui, tá? S de t mais I de t. E use o HDJ ômega para computar a saída do filtro rejeita-faixa projetado. Tá? Lembrando,
E para fazer essa continha, você vai usar a transformada discreta de Fourier e você vai pegar apenas um período do sinal x de t. Ok, pessoal? Basicamente, eu quero que você plote o x de t e o y de t usando o subplot no Scilab ou MATLAB ou a ferramenta que quiser. Lembrando, tá? Essa tarefinha aqui vai ser valendo ponto de desafio. Ou seja, o primeiro que apresentar um resultado, tá? Você pode postar o seu gráfico da entradas e saída, né? E de preferência você escreve qual foi, né, o filtro rejeita faixa que você usou, qual foi a configuração dele que você usou. Você plota esses resultados, tá? E o primeiro que plotar, que tiver direitinho, vai poder apresentar isso na nossa aula de debate, né, na nossa aula síncrona. Você apresenta os seus resultados e vai ter um ponto de desafio. Bom, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Eu lembro a todos que essa é a última aula da nossa primeira unidade, então estudem para o exercício de avaliação. Utilizem o chat, utilizem o grupo do WhatsApp, tá? Utilizem a nossa sala de conferência, né? Mande e-mail, façam o máximo de exercícios possíveis. Eu tenho certeza que se vocês fizerem tudo isso, vão sair muito bem no nosso teste. Okay? Um abraço a todos e até a próxima.